Capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um título tão significativo: Meu reino não é deste mundo. Se você busca entender o Espiritismo sob a luz do Evangelho de Jesus, com ensinamentos que tocam a alma e trazem paz ao coração, inscreva-se no nosso canal e venha conosco nessa jornada de conhecimento e amor. A verdade de Jesus, um reino além da terra. Quando Jesus estava diante de Pilatos, ele fez uma declaração que nos convida a uma reflexão profunda. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. João 18:36. O que o Mestre querido quis nos dizer com essas palavras? Ele nos apontava para uma verdade fundamental. A nossa verdadeira vida não se resume a esta existência na terra. Existe um outro lar, um reino de paz e luz que nos espera. Jesus, em todo o seu ensino, sempre nos convidou a olhar para essa vida futura como a nossa verdadeira meta, o nosso grande objetivo. Pensem comigo, irmãos. Se não houvesse uma vida depois desta, muitos dos ensinamentos de Jesus, como o perdão, a caridade, a humildade, talvez não fizessem tanto sentido para alguns. Por que amar o inimigo, se tudo termina aqui? Mas Jesus, com sua sabedoria divina, nos mostrou que a vida continua e que cada ato nosso aqui tem um eco no futuro, lá no reino dos céus. Os judeus, no tempo de Moisés, ainda tinham uma ideia um tanto vaga do que seria a vida depois da morte. Para eles, a recompensa por seguir a lei de Deus era aqui na terra: prosperidade, vitórias. E Moisés, na sua época, precisou falar a uma gente que só entendia as coisas mais concretas, mais materiais. Mas Jesus veio ampliar essa visão, revelando que a verdadeira justiça de Deus se manifesta em outro plano, onde os bons encontram a sua recompensa. No entanto, Jesus sabia que o homem daquela época não suportaria toda a luz da verdade de uma só vez. Ele apresentou a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, algo que ninguém pode escapar. Mas a ideia completa ainda estava para ser revelada. E é aqui que o Espiritismo entra novamente, meus amigos, para clarear ainda mais essa verdade. Ele nos traz, por meio de fatos e da comunicação com os espíritos, a certeza de que a vida futura não é apenas uma crença, uma hipótese, mas uma realidade palpável. Os próprios desencarnados vêm nos descrever esse mundo, suas alegrias e desafios, suas leis e suas belezas. É como se estivéssemos lendo um guia detalhado de um país distante e pudéssemos, com a mente, imaginar cada paisagem, cada detalhe. Assim, a vida futura se torna algo concreto e a justiça de Deus se revela em toda a sua perfeição. A verdadeira realeza de Jesus. Quando Pilatos pergunta a Jesus se ele é rei, Jesus responde: Tu o dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João 18:37. A realeza de Jesus não é como a dos reis da terra, que usam coroas de ouro e têm poder sobre nações. A realeza de Jesus é muito maior, é uma realeza moral. Ele reina sobre os corações, sobre as mentes, influenciando o progresso de toda a humanidade. É uma realeza que não acaba com a morte do corpo, mas se estende por toda a eternidade. Pensem nos grandes gênios da história, nos filósofos, artistas, poetas. Nós os chamamos de príncipes ou reis em suas áreas, não é mesmo? O título de rei, nesse sentido, significa aquele que se destaca, que inspira, que lidera. E Jesus, com seu amor e sua sabedoria incomparáveis, é o Rei dos Reis, porque ele nos aponta o caminho da verdade e da vida. Ele é o mestre que governa os destinos da alma, mesmo depois da passagem para o outro lado.
Por isso, ele tinha toda a razão em dizer que seu reino não era deste mundo. Mudando o nosso olhar, o ponto de vista da eternidade. Meus irmãos, ter uma ideia clara da vida futura muda completamente o nosso modo de encarar a vida aqui, na Terra. Para quem entende que esta vida é apenas uma passagem, uma breve estada, as dificuldades e tribulações se tornam apenas incidentes. São como pequenas pedras no caminho, que a gente suporta com paciência, sabendo que a viagem é curta e que um estado de maior felicidade nos espera adiante. A morte perde todo o seu pavor. Ela não é o fim, o abismo do nada, mas sim a porta da libertação, o portal que se abre para o nosso verdadeiro lar, para a mansão de paz e bem-aventurança. Se sabemos que nossa estada aqui é temporária, não nos apegamos tanto às preocupações passageiras, e nosso espírito encontra uma calma que alivia muitos dos amargores. Quando a gente duvida da vida futura, a gente se apega demais às coisas daqui. A gente busca só o bem-estar material, se desespera com a perda de um bem ou com uma desilusão. É como uma criança que só vê seus brinquedos e chora por qualquer um que se quebre. A gente se tortura com preocupações, invejas, vaidades feridas. Mas quando a gente coloca a nossa vida terrena na perspectiva da vida futura, tudo muda. É como subir numa montanha e olhar a cidade lá embaixo. As casas, as pessoas que pareciam tão grandes, ficam pequenininhas, quase imperceptíveis. A gente percebe que diante da imensidão da eternidade, todos somos iguais, como formigas num montículo de terra. Os poderosos e os humildes têm a mesma estatura diante da vida imortal. Não pensem que isso significa que devemos nos descuidar da vida aqui. Não, meus filhos. O desejo de bem-estar nos impulsiona a melhorar, a trabalhar, a progredir. Deus não condena as alegrias da vida terrena, mas sim o abuso delas, quando elas nos afastam das coisas do Espírito. Aqueles que compreendem que o reino não é deste mundo, sabem desfrutar da vida com equilíbrio, sem se desesperar pelos insucessos, pois sabem que um destino maior os aguarda. O Espiritismo abre a nossa mente e o nosso coração. Ele nos mostra que esta vida é um elo de uma corrente maravilhosa que nos liga a todas as existências, a todos os seres, a todos os mundos. Ele nos dá uma base sólida para a fraternidade universal, pois somos todos filhos do mesmo Criador, caminhando juntos para o mesmo destino de luz. Uma lição da realeza terrestre. Para finalizar, meus irmãos, ouçamos a lição de um espírito que em vida foi uma rainha de França. Ela nos diz, com a sabedoria da experiência espiritual: o orgulho me perdeu na terra. Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Ela nos ensina que para conquistar um lugar no reino dos céus, não importa o que fomos ou a posição que ocupamos na terra. O que importa é o bem que fizemos, quantas lágrimas enxugamos. É a abnegação, a humildade e a caridade. Ó Jesus, tu o disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho, através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Que
essas palavras nos inspirem a buscar os verdadeiros tesouros, aqueles que a traça não corrói, que o ladrão não rouba, que a paz de Jesus esteja com todos vocês.